E aí pessoal, tudo certo? Aqui é o professor Maurício Carboni. A videoaula de hoje é sobre o AD, o Active Directory. Maiores informações sobre o AD vai estar aqui na descrição desse vídeo. E na videoaula a gente vai abordar a instalação do mesmo. Então primeiramente eu vou acessar meu máquina virtual aqui que eu estou usando como servidor, que é o Windows 2003 Server. Vou dar um iniciar, executar, e aqui vou digitar DC Promo, quer dizer Domain Controller Promotion, que é a abreviação. E vou dar um Enter. Automaticamente vai abrir essa telinha, que é o assistente para a instalação do Active Directory. Vou dar um avançar. O interessante é sempre você ler o que está escrito a primeira vez para se adequar. Se tem alguma coisa para configurar, você já vai verificar nessas breves noções que o próprio assistente vai dar para você. Vou dar um avançar. E aqui o seguinte, primeiro, tipo de controlador de domínio. Como eu não tenho domínio ainda, eu vou colocar controlador de domínio para um novo domínio. E vou dar um avançar. Antes que eu esqueça, pessoal, lembrando que eu estou considerando aqui que eu já tenho o DNS configurado, o DHCP configurado. Tá ok? Então, pessoal, nessa parte aqui eu vou selecionar se eu quero criar um novo domínio, se eu quero criar um filho de um domínio que eu já tenho, já criei, ou quero criar mais uma árvore de domínio numa floresta já existente. As explicações vai estar aqui na descrição do vídeo, como eu havia comentado no início do vídeo. Então, no nosso caso aqui vai ser o primeiro item ali, ó, domínio em uma nova floresta. Como é a primeiro domínio que eu vou ter, eu vou acabar iniciando uma nova floresta também. Então vou dar um avançar. Nome DNS completo. O nome DNS é aquele que configurou o DNS numa aula anterior. A gente vai utilizar o mesmo nome, tá? No caso, eu configurei como cdi.local. E vou dar um avançar. Aqui. Vai demorar um pouquinho, tá? Normal. Nome NetBIOS vai ficar CDI. Vou dar um avançar. Aqui vai mostrar as pastas aonde são salvos o banco de dados e os logs do Active Directory. Normalmente vou deixar padrão. Vou dar um avançar. Local da pasta sysvol, né, que ela armazena a cópia dos arquivos públicos do domínio do servidor. Ela é uma pasta muito importante para o bom funcionamento do AD. Então vou deixar padrão, tá, no seu Windows /sysvol. Dá um avançar. Vamos aguardar aqui, pessoal. Aí, ó. Vamos ver o que aconteceu. Vou selecionar aqui, vou corrigir o problema mais tarde. Tá funcionando, tá? E aqui é o seguinte. Aqui eu tenho duas opções. Eu vou selecionar de baixo, porque dificilmente a tua rede atualmente vai ter computadores anteriores ao Windows 2000, né? O Windows 95, 98. A tendência é que seja do XP para frente. Então aqui eu vou selecionar essa opção aqui e vou dar um avançar. Senha do modo restauração. Aqui é a senha do meu domínio, né? A senha que eu vou entrar como administrador. Que é aquela que, se eu esquecer, eu vou ter problemas para administrar meu domínio. Então vou colocar uma senha aqui. Seja ao mesmo tempo difícil para os demais adivinharem e fácil para você lembrar. Então avançar. Dá mais um avançar e agora vai escrever. Agora vai demorar um bom pouco para fazer a transcrição do AD no disco rígido. Aí, ó, terminou. Vou dar um concluir e vou reiniciar a minha máquina. Pronto, agora eu vou logar no meu servidor. Aqui eu já vou detalhar para ter as opções. Posso poder logar no meu domínio, que é o CDI. Vou colocar um
minha senha que eu coloquei do administrador e vou dar um OK. Pronto, loguei, estou no meu dentro do meu domínio. Quem lembra na videoaula de DNS, a gente colocou um domínio a nível de máquina, agora não vai precisar. Mas se eu for lá na configuração, eu vou ver que tá, automaticamente já está incluso lá. Na hora que eu inserir no domínio do AD, vai estar aparecendo ali, tá vendo? Ó, cdi.local. Então aí tá tudo certo. Aqui tá funcionando. Qual que é a primeira coisa que eu vou ter que fazer depois que eu criar AD? É entrar para mim começar a administrar. E lembrando, promover um domain controller, ou caso ativar meu Active Directory aqui, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é criar um usuário pro usuário acessar a rede, acessar seu computador. Então vamos lá. Vou lá em ferramentas administrativas e vou aqui embaixo em usuários e computadores do Active Directory. Clicar em cima dele. Tá aqui o cara. O meu domínio tá aqui. É que já tem algumas pastas, já algumas organizações do próprio Active Directory que vem nativo. Para criar usuário, a gente vai lá em users, né? Tem computers aqui, os principais, que são os computadores. Os domain controllers são os controladores do domínio, no caso só tem um, né? Que é o SRV-CDI. E users aqui embaixo, que é onde eu vou criar meu usuário. Aqui já tem os usuários padrões do próprio AD. E eu vou criar um para mim agora. Bater com o botão direito, novo, o usuário. Colocar aqui só MAC de Maurício Antônio Carbone. Lembrando que aqui em cima eu colocar o nome para aparecer o que vai aparecer quando eu tiver logado. Então vou colocar o nome certinho aqui. E aqui embaixo é o usuário, ó, colocar MAC, que é o que eu vou usar para acessar o sistema operacional, perdão. A senha, vou colocar uma senha difícil aqui. Mas antes de colocar uma difícil, vou colocar uma fácil para ver como é que é o nível de segurança. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por exemplo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui tem algumas opções que pode selecionar, que o usuário deve alterar no próximo logon. Eu não quero alterar. O usuário não pode alterar a senha. A senha nunca expire quando desativada. Como é um teste, eu não vou marcar nenhuma. Vou dar um avançar e dar um concluir. Olha a mensagem aqui que acabou de dar. O Windows não pode definir senha para Maurício Carbone porque a senha não corresponde aos requisitos de diretiva de senha. Verifique o comprimento mínimo de senha e a complexidade de senha e os requisitos de histórico de senha. Ou seja, aqui os requisitos para a criação da senha não foram satisfeitos. Ou seja, ele não vai, por ser simples a senha que eu coloquei, que deu 1 ao 8, deve ter algum requisito que não está batendo. Então vamos lá achar. Para mudar isso aí, a gente vai iniciar ferramentas administrativas, diretiva de segurança do domínio. Clico aqui, vai abrir essa tela. Ó, vou em diretivas de conta e vou em diretivas de senha. Bato aqui em cima e aqui tem os requisitos que eu vou ter que cumprir. Ó, a senha deve satisfazer os requisitos de complexidade. Se eu desativar, isso aqui vai cair fora. Que aqui tem, ó, aplicar histórico de senhas, ou seja, ele não pode repetir durante 24 mudanças. Só depois da 25ª que ele vai poder repetir a primeira que ele fez, que ele vai automaticamente vai se sobrepondo. Armazenar senhas usando criptografia reversível, tá desativado. Comprimento da senha é interessante de manter. Coloquei no mínimo 7 caracteres. A minha já vai passar, que eu fiz 8 caracteres. Tempo de vida máximo da senha e tempo de vida mínimo. Eu, no caso, só quero que passe lá, então vou desativar aqui. Ó. Deu aplicar. Ok. Vou dar um fechar, agora vou dar um avançar. Vamos ver aqui, só voltar.
Cancelar. Na verdade, como eu fiz aquela mudança na política do meu servidor, eu vou ter que atualizar a política. Lembrando que políticas, as GPOs, são conhecidas como GPOs, a gente vai ver numa próxima videoaula. Então, para fazer valer no servidor, eu vou fazer o seguinte: vou dar um GP update barra force. Vou dar um enter, que ele vai atualizar a diretiva do servidor. Pronto. Agora vamos tentar fazer o usuário novamente. Novo usuário. Vamos avançar. Lá vamos nós novamente. Tirar aqui e vou dar um avançar. Opa. Agora passou, viu? Tá aqui Maurício Carbone. Assim. Vamos acessar lá então. Antes de acessar no cliente, eu vou ter que incluir essa máquina no meu domínio. Então, vou fazer o seguinte: qual que é o processo? Vou dar o iniciar, meu computador, propriedades, nome do computador, alterar, e aqui eu vou clicar em domínio e vou colocar o nome do meu domínio, caso cdi.local, e vou dar um OK. O que ele vai pedir? Ele vai pedir a senha do administrador, aquela senha que você colocou anteriormente durante a instalação do Active Directory. Então vou colocar administrador. E a senha. Vou dar um OK. E vai dar bem-vindo ao domínio cd.local. Vou dar um OK. Que ele vai reiniciar a máquina para carregar as configurações. Agora é o seguinte, ó, você está vendo que eu tenho dois níveis de acesso, ó. Eu tenho o CDI, que é o meu domínio, e o acesso local. Eu quero acessar agora no meu domínio, então eu vou dar o CDI. E quando eu dar essa mensagem, normalmente só se dá um Ctrl Alt Del que ele já sai dessa mensagem. Então eu vou entrar como meu usuário, Mac, e a senha. Vamos dar um OK aqui. Ó, já estou entrando com o meu usuário criado anteriormente no Active Directory. Aqui vai estar o nome. E eu vou estar dentro do meu sistema. Agora, se eu ir lá no Windows 2003 Server, vou ver que lá no Computers, que são os computadores, já vai aparecer o meu. Eu dou um atualizar aqui em cima, já vai aparecer o XP1, que é o computador que eu acabei de inserir no meu domínio. Então, pessoal, maiores detalhes a gente vai ver numa próxima aula sobre o Active Directory, tá? E a princípio a implementação dele não é muito difícil, podem ter reparado. Ocorreu alguns problemas aqui, mas são normais, tá? Pode ser que ocorra, às vezes pode ser que não ocorra. Mas a instalação em si é fácil, a configuração é bem simples. Então até uma próxima aula, pessoal. Um grande abraço, até mais.